Juízes 17, versículo 6. Está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Prossiga comigo a mesma verdade, 18, verso 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Capítulo 19, a mesma expressão, naqueles dias em que não havia rei em Israel. E esse registro termina lá no capítulo 21, verso 25, fechando o livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E eu quero dar como tema desta mensagem de hoje o que está lá em Mateus 23, 24, que é uma expressão de Jesus. Uma expressão de Jesus endereçada aos fariseus daquele tempo. E está escrito o seguinte, Mateus 23, 24, chamando os fariseus de guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então o tema que eu vou dar é esse: coando o mosquito e engolindo o camelo. Essa expressão é conhecida no sentido de que alguém que é muito rigoroso em coisas miúdas, pequenas, e deixa passar coisas enormes. Esse é o risco do legalismo religioso. Pessoas que se tornam muito radicais em pontos secundários e transigem com aquilo que é a essência, que é o núcleo da própria vida cristã. Bom, voltando ao livro de Juízes, este livro é um livro que retrata a maior crise da nação de Israel. A Bíblia chega a dizer que a geração que saiu do Egito morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. E a terceira geração que nasceu na terra prometida já não conhecia Deus mais. Enquanto Josué e os anciãos lideravam o povo andava com Deus. Obedecia a palavra de Deus. Mas tão logo o grande líder Josué e aqueles que também lideravam com Josué morreram, o povo se desencaminhou, perdeu-se no caminho, corrompeu-se em grau superlativo e entrou numa descida ladeira abaixo. O livro retrata, basicamente, os altos e baixos de Israel. Então, era um ciclo. Israel pecava contra Deus, Deus enviava o inimigo para oprimir o povo, para castigar o povo, como a disciplina divina. No aperto, o povo clamava a Deus. Deus então levantava um juiz, um libertador. Deus trazia livramento para o povo começava a prosperar. Quando tudo estava bem, o povo se afastava de Deus de novo. Deus enviava um inimigo para oprimir o povo. Quando o povo estava gemendo debaixo do chicote da opressão, o povo clamava a Deus. Misericordiosamente, Deus enviava um libertador, trazia livramento, chegava a prosperidade. Quando estava tudo bem, o povo voltava a pecar contra Deus. Deus mandava o inimigo para oprimir o povo chorava e Deus levantava mais um libertador, trazia tempos de bonança e ficou nesse ciclo. Sabe quantos anos? 330 anos. Quando chega a este final, porque o último juiz, retratado aqui é o Sansão não, é o Sansão mesmo. A situação já estava muito crítica, porque Deus levanta um homem como Gideão, e todos nós sabemos de Gideão, ficamos encantados com a liderança de Gideão, mas às vezes nos esquecemos de um ponto. Sabe quantos filhos tinha o Gideão? 70 filhos. E ele tinha um filho fora, diríamos nós hoje, fora do casamento, com uma concubina, e esse filho resolve cumprir o desejo do pai, que eles queriam que o pai fosse rei, o pai não aceitou, e ele então consegue induzir o povo a dizer o seguinte: é melhor que um só reine sobre vocês do que 70. Então, se eu reinar sobre vocês, vai ser muito melhor para vocês. E tão logo ele foi nomeado, ele matou os 70 irmãos. Você já pensou o que é isso? Um irmão matar todos os irmãos, e não foram poucos, 70. Na linguagem bíblica foi o reinado do espinheiro. Reinado do espinheiro. Mas aí levanta o Sansão, que vocês conhecem tão bem, fez carreira solo, e termina cego num templo pagão, de maneira triste. Agora chega o capítulo 17 até o 21, não tem mais inimigo de fora, porque o inimigo de Israel vai ser Israel.
Preste atenção nisso. Às vezes, a decadência espiritual de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação, pode chegar a tal ponto que não precisa inimigo atacar de fora para dentro. Os inimigos são os de casa, são os de dentro. E aqui o que você vai encontrar? E eu quero fazer esse registro breve tirando lições. Você vai encontrar uma mulher que foi roubada 1.100 ciclos de prata. Foi exatamente aquele valor que foi pago para Dalila, dos príncipes, os 5 príncipes dos filisteus, cada um deles. E alguns estudiosos acreditam até que essa mulher é Dalila e que o filho dela, esse Mica, seria filho de Dalila com Sansão. Mas isso aí é apenas cogitação, não há nenhuma confirmação desse fato. Mas ela foi roubada. E aí ela lança uma maldição genérica. Sabe que tinha roubado a mãe? E aí tinha roubado essa mulher? O filho dela, o Mica. E eu, com medo da maldição pegar sobre ele devolve o dinheiro do roubo à mãe. A mãe muda de imediato a maldição para a bênção, como se ela tivesse poder para fazer isso, sem que houvesse qualquer arrependimento do filho. E promete dar todo esse dinheiro que tinha sido roubado para Deus. E aí entra o sincretismo, para que se fizesse uma imagem de escultura para o povo adorar. Mistura coisa de Deus com coisa pagã. A religião foi se corrompendo. Mas na hora de entregar, ela não entregou os 1.000, não. Ela só entregou uma pequena parte. Se o filho tinha roubado da mãe, ela estava roubando de Deus. Que tinha prometido isso, tinha para Deus. Igual a Ananias e Safira. E aí o que acontece? O filho manda fazer uma imagem de escultura, faz um altar, um templo, um nicho de adoração dentro da casa dele. Preste atenção, religiosidade abundante. Misturando o culto a Deus com a idolatria. Eles estão adorando a Deus, mas através de um ídolo. O que mais fizeram? Constituíram um filho de Mica, esse filho que tinha roubado a mãe, como sacerdote, na contramão da palavra de Deus. Estou falando disso do povo de Deus, viu, gente? Estou falando do povo de Israel, povo da aliança. Constitui um filho sacerdote idólatra. Aí um dia, um levita que morava em Belém, situação difícil por lá, ele sai de Belém rumo ao norte e para lá, nessa região de Efraim, chega exatamente na casa desse homem chamado Mica. E o Mica disse: rapaz, você é levita? Eu sou levita, sim, senhor. Falou: então eu preciso de você, ué. Você vai ser capelão da minha família. Você vai ser sacerdote da minha casa. Aliás, já tem um templo aqui, já tem ídolo aqui. Você vai ser o nosso sacerdote. E não vão te dar salário, não vão te dar casa, não vão te dar roupa. E esse levita vendeu a sua consciência. Vendeu a sua consciência para ser sacerdote de uma família idólatra, deixando a sua fidelidade a Deus para um culto sincretista, para o sustento, por causa do sustento. Está coando mosquito, engolindo camelo. Só que a tribo de Dan, quando foi dividida as terras, a terra que ele coube era muito boa, mas o povo que estava lá era mais forte militarmente que eles e expulsou a tribo de Dan da região melhor, empurrando-os para a montanha. Anos se passaram. A tribo não tomou posse daquilo que era dela. Um dia, essa tribo disse: nós precisamos arrumar terra para nós, para plantar, para colher. Pegaram 5 espias, vocês vão vigiar a terra, olhar a terra toda, ver se descobrem alguma terra que sirva para nós. Esses espias estão caminhando lá para o norte, para a região de Efraim. Vão parar onde? Na casa desse cidadão Giba. Quem que está lá com o sacerdote? Um levita, num culto pagão. E ele chegou e falou: você consulta a Deus aí para ver se essa empreitada nossa é boa. Ele disse que consultou, mas tudo aquilo era para falar o que o povo queria ouvir. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele sobe mais um pouco, olha a cidade de Laís, uma cidade bonita, forte, rica, mas que o povo não está acostumado com guerra, não está preparado com guerra, não está pensando em guerra. Eles voltaram à tribo de Dan, disseram: olha, tem uma cidade que nós vamos conquistar. Juntaram 400 guerreiros. Para onde foram primeiro? Para a casa dos Ziba. Chegaram e falaram: a casa do Mica. Ô Mica, não falaram para ele, não, falaram para o sacerdote, o levita. O nome dele era Jonatas, da família lá dos sacerdotes. Nós temos uma proposta de emprego melhor para você. Em vez de você ser sacerdote de uma família, você vai ser sacerdote de uma tribo, da tribo de Dan. Nós vamos te dar salário melhor. Um homem que vende a sua consciência, um homem que vende a sua fidelidade a Deus. E foram e roubaram os deuses, os ídolos da casa desse cidadão, do Mica.
foram na cidade de Laís, tomaram a cidade, mataram as pessoas, conquistaram a cidade, derramaram sangue, conquistando uma região que não era a região que Deus havia dado para eles, invadindo terra que não era deles. Esse Mica foi atrás deles e falou: fica aí, cara, não vem não, porque se você vier, nós vamos te matar. Aí os deuses dele não fizeram nada, não puderam ajudar nada. Ele ficou sem Deus, ele ficou sem sacerdote, ele ficou sem nada. E aí o livro vai prosseguindo nessa saga de corrupção, de violência, de maldade. E diz a Escritura que um outro indivíduo, um levita, vai arrumar uma concubina lá em Belém, totalmente longe da terra dele. Ele era efraimita e vai lá para o sul. Essa concubina o abandona. Meses depois, volta para casa do pai. Quando ele sentiu saudade da concubina, ele foi lá em Belém para pegar a concubina. O sogrão deu uma festa para ele, porque era uma vergonha naquela época uma moça abandonar o marido. Talvez podia dar até motivo de morte. Depois de festas que fizeram, ele resolve voltar lá para o norte. Ele está lá em Belém, perto de Jerusalém. Está ele, seu moço, a concubina agora acompanhando, 2 jumentos abordados, estão passando por Jebus, que é Jerusalém. O moço: vão dormir aqui não, vão dormir em Gibeá. Chega em Gibeá, ninguém dá hospedagem para eles, eles ficam na praça. Vem um homem lá da tribo de Benjamim, diz: rapaz, vocês não podem ficar na praça não, essa cidade é violenta, aqui é problema, aqui vai dar mal, eu vou levar vocês para minha casa. E enquanto eles estavam na casa comendo e bebendo, os homens de Belial, igual de Sodoma e Gomorra, querendo fazer sexo homossexual com ele, com o levita, assurraram a porta: dá o homem aqui, dá o homem aqui. O homem só fala: rapaz, não podemos fazer isso não, o cara está debaixo do meu teto, eu tenho uma filha virgem, eu entrego ela para vocês. Aliás, eu tenho uma concubina aqui também, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas. Diz a Bíblia, e é a versão NAA que descreve isso, que o levita pega a sua mulher e entrega a sua mulher aos homens depravados de Gibeá. E aquela moça sofre um estupro coletivo a noite inteira dos homens depravados de Gibeá. Quando amanheceu, o cara dormiu, você acredita nisso? Dormiu. Em vez de defender a sua mulher, passou a noite dormindo. Quando o dia amanheceu, ele prepara para viajar, a sua mulher está caída na porta de entrada da casa. Ele chama, ela não atende, devia estar morta talvez. Com total insensibilidade, ele bota a mulher no animal, no jumento, caminha mais de 100 quilômetros para casa, como se estivesse levando uma mercadoria sem valor. Quando chega em casa, ele pega uma faca e esconde a sua mulher, divide o corpo dela em 12 partes, envia uma parte para cada tribo para suscitar uma guerra civil. E então todos vieram como um só homem. Ele dá um relatório tendencioso, passando-se de bonzinho, induzindo as pessoas a acharem que toda a cidade de Gibeá era criminosa, quando criminosos eram os filhos de Belial, não era toda a cidade. E ele, depois que desse relato parcial, tendencioso, para salvar a sua pele, porque ele era culpado, porque em vez de defender a sua mulher, em vez de lutar por ela, ele a entregou de bandeja aos bandidos da cidade. Então todos se reuniram como um só homem, e ele induziu as pessoas a uma guerra. Os homens todos tomaram a seguinte decisão. A cidade de Gibeá ficava na tribo de Benjamim. 2 decisões. Se uma cidade não veio à convocação para esta guerra, todos devem morrer. Segunda decisão. Nós não vamos dar as nossas filhas para os benjamitas se casarem. Não vão matar todo mundo. Mas se sobrar alguém, nós não vamos dar nossas filhas para se casarem com eles. Sabe o que fizeram? Fizeram uma carnificina. Foram na cidade de Gibeá, pediram os homens maus, eles recusaram a dar, porque talvez a ligação tribal era maior do que a união nacional. Defenderam os seus concidadãos, embora fossem criminosos. Em 3 empreitadas de guerra, as 2 primeiras, a nação toda perdeu para os benjamitas, que estavam situados muito estrategicamente, tinham pessoas que conseguiam acertar com a fundo um fio de cabelo. Mas na terceira vez eles mudaram a estratégia, incendiaram a cidade de Gibeá, mataram homens, mataram mulheres, mataram crianças, fizeram uma chacina, uma sangrenta.
Preste atenção numa coisa. O que está por trás aqui é a desonra de uma mulher. E eles, para lavar a honra dessa mulher, não tem nenhum problema de matar muitas outras mulheres, de matar crianças, de fazer uma chacina numa cidade. E agora, depois dessa chacina toda, apenas 600 homens escaparam dos benjamitas, se refugiaram em um lugar alto. E quando eles percebem a loucura que tinham feito, diz a Bíblia, que eles entraram em pânico. Meu Deus, nós dizimamos, eliminamos, exterminamos uma tribo inteira, porque já prometemos que tem 600 homens, nós não podemos dar nossas filhas para eles. Está acabada a tribo, começaram a chorar. Mas aí vem uma outra coisa. Eles começam a pensar, será que alguma cidade deixou de vir? Porque o que nós prometemos é não dar as nossas filhas, mas sequestrar a gente pode. Engolindo camelo quando mosquito. Descobri que a cidade que pertencia àquela região não tinha comparecido para a peleja. Jabes de Gileade. Tomaram um plano. Armaram fortemente os soldados. Vocês vão lá, vocês vão matar todo mundo. Homem, toda mulher que já teve relação com um homem, que não for virgem, mata também. Criança mata também, mata todo mundo. Agora, virgens, moças virgens não matem, porque nós temos que arrumar mulheres para os soldados, benjamitas, 600 homens. Fizeram uma chacina na cidade. Eles tinham feito um voto louco, um voto insensato, de não dar suas filhas. Mas para cumprir o voto, eles estão prontos a matar homens, mulheres e crianças e a sequestrar outras mulheres. Olha o zelo religioso sem entendimento. Olha o legalismo religioso sem temor de Deus. Ou a religião sem compreensão da verdade de Deus, para onde leva o ser humano. Conseguiram sequestrar 400 mulheres, matando todas as demais. Chegaram lá com 400 moças virgens, mas tinha 600 homens. Faltava, tinha um déficit de 200 mulheres. Aí começaram a pensar. Ah, tem outra saída. Tem uma festa aqui em Belém que acontece, de ano em ano, época da colheita. E as moças virgens vão para a rua dançar, se alegrar. Então, sabe o que fizeram? Falaram para esses 200 que tinham ficado sem mulher, vocês vão ficar de espreita, de tocaia. A hora que as moças aparecerem, vocês vão lá e sequestram. E aí foram lá e sequestraram. E sabe por que o livro termina? Cumprido todas as legalidades religiosas, depois de tanta loucura, de tanta maluquice, cada um voltou para sua casa. Dever cumprido. Não quebraram os votos que fizeram. Não quebraram. Na cabeça deles estava tudo resolvido. Os 600 homens de Benjamim voltaram para reconstruir sua cidade destruída, levando consigo moças cujos pais tinham sido assassinados, cujas mães tinham sido assassinadas, que não quiseram casar, foram forçadas a casar. Parecia que estava tudo muito bem. Cada um voltou para sua casa. E a Bíblia diz que nesse tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor. Coando mosquito, engolindo camelo. Essa história revolta qualquer um, não revolta não? Gente que tem nome de gente de Deus, que vai se perdendo, vai se corrompendo. Tem religiosidade intensa. Tem até um templo dentro de casa. Tem até um capelão familiar. Gente que acha que está agradando muito a Deus, está fazendo aqui que está na contramão da vontade de Deus. Gente que acha que pode adorar a Deus, mandando fazer uma imagem de escultura, contrariando radicalmente o segundo mandamento. Gente que está trabalhando na obra de Deus, entre aspas, por salário, por dinheiro. Que recebeu o salário, comida, roupa, dinheiro. Eu posso vender minha consciência. Eu posso transigir. Nesse mercado religioso brasileiro, quanto disso você está vendo todo dia, toda hora? Pessoas que mercadejam a verdade, pessoas que mercadejam o evangelho, pessoas que vendem a sua consciência. Mas para mim o que é mais gritante, meus irmãos, é quando as pessoas são tão zelosas, são tão cuidadosas, são tão ciosas de detalhes da sua religiosidade e estão dispostas a cometer qualquer atrocidade, qualquer violência, qualquer maldade, qualquer crueldade, desde que esse ponto não seja atingido. Matar, sequestrar, para eles não é problema.
desde que eles não quebrem o voto que fizeram. Como um voto insensato de Jefté, esse mais insensato ainda. Porque pelo menos o voto de Jefté tinha a ver com a vida dele, com a família dele. Esse voto não. Esse voto eles levaram à chacina de cidades. Sabe qual a conclusão que eu chego quando termino de ler Juízes? É que ele diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E aí entra logo em seguida um outro livro que trata também do período dos juízes, que é o livro de Ruth. Logo depois entra um outro livro que também trata do período dos juízes, que é 1 Samuel. Vem a decadência aí de Eli, seus 2 filhos, Rofini e Finéias, que eram adúlteros, eram homens, filhos de Belial também. E aí vem o juiz, um homem de Deus, chamado Samuel, o intercessor da nação, ou que vai botar o carro nos trilhos. Mas chega ao final da vida, ele está dando um relatório para a nação de como ele foi íntegro. E o povo disse para ele, Samuel, você é um cara bom mesmo, você é um homem íntegro mesmo. Você nunca transigiu com os valores absolutos da integridade. Você nunca roubou um cabrito de ninguém durante todo o ano, todos esses anos que você nos liderou. Mas os seus filhos não são do mesmo estofo moral, não. Então com seus filhos não dá para trabalhar, não. Então constitui-nos um rei. E aí foi escolhido Saul. Começou bem e terminou mal. Aí vem Davi, que começa bem e termina mal. Aí você vê Salomão, começa bem e termina mal. E você começa a perceber que nenhum rei humano consegue resolver essa demanda. Nenhum rei humano é suficientemente capaz de botar o carro nos trilhos. A conclusão é que nós precisamos de um rei que seja melhor do que Davi. Nós precisamos do rei que é o filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus Cristo nosso Senhor. Fora desse modelo que é Jesus, a religiosidade humana, meus irmãos, pode se tornar um instrumento de opressão, de engano, de mentira, que não precisa de inimigo externo. Do capítulo 17 ao 21, não tem ninguém atacando Israel, e nem precisa. Ele está se autodestruindo. Sabe o que ele está fazendo? Coando mosquito e engolindo camelo. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, às vezes é fácil a gente atacar Israel. Às vezes é fácil a gente acusar esse povo aqui. De fato, são atrocidades. Mas quem sabe a gente pudesse olhar no espelho e clamar por misericórdia. Porque todo o potencial da maldade extrema está potencialmente no nosso coração. Sem a graça de Deus, nós estamos sujeitos aos mesmos males, aos mesmos deslizes, às mesmas transgressões. Somos o que somos pela graça de Deus. E tão somente pela graça de Deus. Que Deus nos livre de uma religião farisaica. Que Deus nos livre de um legalismo pesado. Que Deus nos livre de sermos zelosos daquilo que nós fabricamos e completamente relaxados com a verdade que Deus requer de nós. Que Deus nos livre de uma falsa espiritualidade. Que Deus nos dê um coração humilde e quebrantado, que olha para Jesus, diz, é a Ele que eu quero me submeter. Ele é a autoridade sobre a minha vida, Ele é o meu modelo, e é olhando para Ele que eu quero caminhar a minha vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém. A mensagem do pastor Hernandes é um chamado urgente para que a igreja volte ao princípio de que somente a Bíblia basta. Ele alerta que a prática de inventar regras humanas é um veneno que desvia o foco principal: a graça de Deus em Jesus. Usando o livro de Juízes, ele mostra que, quando as pessoas trocam a autoridade de Deus pela própria vontade, o resultado é sempre o caos moral, a corrupção e a violência, mesmo dentro da fé. O legalismo nos faz focar em detalhes insignificantes e ignorar o que é essencial. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.